Galera, vamos então para a nossa última aula da semana 4 e a gente vai falar agora sobre indução. Ó, indução da lista, cara, bastante questões. Das questões de magnetismo, de longe é o que mais cai. Então nós temos aí meia dúzia de questões, que são as questões 11, 13, 14, 15, 18 e 19. Todas essas são de indução. Então vamos passar aquele resumo de conteúdo, vamos passar as experiências e fazer alguns exercícios. Galera, indução, a gente está falando de uma matéria aí do começo dos anos 1800, de 1810 a 1830 foram as pesquisas a respeito de indução. 3 cientistas, Faraday, Henry e Lenz. Faraday e Henry fizeram um trabalho, Lenz fez um trabalho muito parecido em época parecida. Mas não foi plágio, foi simplesmente 2 pesquisas mais ou menos na mesma época. Para você entender indução, a gente tem que entender primeiro o que é fluxo magnético. Fluxo magnético é uma grandeza dada em Weber. Tá? A ideia do fluxo magnético aqui, ó, Weber. Ah, é o Weber lá da sociologia? Não, nada a ver. Esse Weber aqui foi o cara que trabalhou com telégrafo sem fio, tá? Em homenagem a esse cara, ele leva a unidade aí de fluxo magnético. Alemão, né, cara? Alemão, Weber é a mesma coisa que brasileiro, Silva. Então tem uma porrada de Weber aí. Fluxo magnético está relacionado com o número de linhas de indução, linhas de campo que atravessam a espira. Então coloquei um ímã aqui, ó. E a gente sabe que o campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Sai do polo norte e entra no polo sul. Essas linhas, que são as linhas de fluxo, elas podem atravessar uma determinada área de um circuito. Então tem um circuito, tem que ter um circuito fechado aqui, de material condutor, é lógico. E essas linhas que atravessam por dentro desse circuito configuram o fluxo magnético. Então o fluxo magnético vai depender do campo magnético, lógico, quanto mais campo, mais linhas. Essas linhas, lógico, são invenções nossas, né? Eu não consigo ver essas linhas, mas a gente pode imaginar do que elas dependem. Quanto mais campo magnético, mais linhas imaginárias vão passar ali. E quanto mais área, se eu pego uma espira grande, eu também vou ter um fluxo magnético bem grande. E a inclinação, né? A inclinação fica perfeita eu mostrar para você na câmera. Imagina que isso daqui é a espira e a câmera é o ímã. Ah, então eu quero que passe muitas linhas aqui. Eu tenho que fazer uma espira grande, eu tenho que fazer isso daqui, ó, espira grande. Tá? Agora, reduz o tamanho da espira, reduz a linha. E se eu virar, ó, você não está vendo praticamente nada da espira. A área foi a 0. Então isso daqui é o cosseno de θ. O ângulo θ, que é esse ângulo aí, é o ângulo entre, tá vendo essa reta normal aqui, ó? A caneta é a reta normal. Aqui, ó, canetinha. Reta normal, girou aqui, ó. Então, é entre a reta normal e o próprio campo. Se for 0 graus, conforme está aqui, o fluxo magnético é máximo, porque eles estão alinhados. E se for 90 graus, como está aqui, aí o fluxo magnético é mínimo. Por isso que a gente trabalha aqui com o cosseno de θ. Então, θ, quiser anotar aí é importante, ângulo entre a reta normal da espira e o fluxo magnético, o campo magnético. Legal, sabemos que tem um fluxo então passando em uma espira. O que foi descoberto ali pelos anos 1810 até 1830? Foi descoberto isso daqui, ó. A força eletromotriz induzida numa espira é diretamente proporcional à variação temporal do fluxo. Lógico que isso já é a conclusão final, isso é lei. Mas o que foi descoberto? Que se um fluxo variar dentro de uma espira, aparece uma força eletromotriz induzida na espira. Aparece voltagem. Toda vez que eu tenho um fluxo variável aqui nessa espira, aparece uma voltagem. Os estudos aí sim foram feitos então pelo Faraday, Henry e Lenz separadamente. Eles testaram todas as possibilidades. Então eles testaram a variação do fluxo fazendo a variação da área da espira. Eu faço a espira aumentar ou diminuir, usando lá um fio móvel. Aparece voltagem, aparece força eletromotriz induzida. Eles variaram o fluxo movendo o ímã, aumentando a capacidade do ímã, diminuindo a capacidade do ímã. Sempre que faziam essas coisas, aparecia uma força eletromotriz induzida.
Para aparecer a corrente induzida, aí eu tenho que ter um circuito, né? Se eu não tiver circuito, eu não tenho corrente. Mesmo com o circuito aberto, aparece uma força eletromotriz, como se fosse um gerador, como se fosse uma pilha. Então aquela voltagem fica pronta para você usar. A partir do momento que você fecha o circuito, aí a corrente induzida aparece. E o Faraday, cara, trabalhou exaustivamente com experimentos em cima disso, para testar todas as possibilidades. Então, rolava uma variação de fluxo, aparecia uma força eletromotriz induzida, uma voltagem induzida. Se fechasse o circuito, aparecia uma corrente induzida. Aí ele escreve então essa lei, ó. Tira a conclusão dessa lei. A força eletromotriz induzida, ou seja, a voltagem, é diretamente proporcional à variação temporal do fluxo. Quanto mais rápido o fluxo varia, maior é a voltagem induzida. De maneira que a gente escreve ΔΦ por ΔT. O sinal negativo é uma convenção devido ao sentido da força eletromotriz induzida, o sentido da voltagem. Esse sentido é assim. Quando eu tenho uma corrente induzida no sentido horário, é como se eu tivesse uma bateria fazendo isso. Isso a gente chama de força eletromotriz positiva. A força eletromotriz positiva é aquela que gera uma corrente horária. Então esse E aqui, ó, é maior que zero. Quando eu tenho uma corrente no sentido anti-horário, é como se eu tivesse um gerador assim, ó. Aí vai dar uma força eletromotriz menor que zero. Horário, força eletromotriz positiva. Anti-horário, força eletromotriz negativa. Quando a gente faz uma investigação de como que é gerado isso e como que é gerado isso, você percebe que a força eletromotriz com um sinal positivo é gerada com uma variação negativa do fluxo. Por isso que entra esse sinal aqui. Então esse sinal aparece devido a esses sentidos. Da força eletromotriz ser positiva para a corrente horária, negativa para a corrente anti-horária. A gente tem que estabelecer um sinal. Então esse sinal aparece aqui, ó, o sentido da força eletromotriz. Coloquei entre aspas, porque força eletromotriz não é vetor para ter sentido. Tá? Tem que tomar só esse cuidado. Só que aí, quem deu a explicação perfeita do sentido da força em relação à variação do fluxo foi o Lenz. Por isso que nós falamos que esse sinal aparece devido à lei de Lenz. Na verdade, a lei de Faraday e a lei de Lenz, elas falam coisas muito parecidas. Então foram trabalhos independentes e muito parecidos. Mas o Lenz conseguiu explicar melhor esse sinal, que é o que eu vou fazer então agora no próximo quadro. Então até agora o que a gente sabe? Dentro de uma espira, dentro de um circuito, passa um fluxo. Se esse fluxo de campo magnético, dado em Webers, variar devido a quê? Variar devido ao aumento de área, redução de área, devido à aproximação e afastamento do ímã, devido ao aumento da capacidade do ímã ou diminuição da capacidade do ímã. Fez essas coisas, aparece uma força eletromotriz induzida. Quanto mais rápido há essa variação de fluxo, maior é a força eletromotriz induzida. Isso foi explicado pelo Faraday e pelo Henry, paralelamente pelo Lenz, em torno de 1820, 1830. E o Lenz foi o cara que teve o maior sucesso em explicar o sentido da força eletromotriz induzida em relação à variação de fluxo, que é o que nós vamos ver já. Então vou apagar o quadro e volto. Então a gente está aqui, galera, com a lei de Lenz. Ó, disso tudo que eu estou falando, a parte mais importante é agora. Várias questões do Enem vão cobrar para você, então, o sentido dessa corrente, vão cobrar como que acontece essa variação de fluxo. A gente vai ver daqui a pouco na hora de resolver as questões. Lei de Lenz, enunciado dela. A corrente induzida na espira gera um campo magnético que se opõe à variação do campo magnético que induz essa corrente. Você entendeu alguma coisa? Vamos tentar de novo. A corrente induzida na espira, corrente que vai ser induzida nela, vai gerar um campo que se opõe ao que o ímã está fazendo, que se opõe à variação do fluxo magnético do ímã. Quer aprender esse negócio? Eu chamo isso de lei da namorada chata. Lei da namorada chata. Como que é uma namorada chata? Ah, o cara tá chegando todo melosão pra namorada. Meu amor, meu bem, vem cá, vamos ficar juntinho. A namorada, sai, você é muito meloso. Não, vai pra lá. Tá quente, sai, desencosta. Aí o cara tenta. O cara quer chegar, ela repele. O cara quer chegar, ela repele. Aí o cara enche o saco. Ah, porra, vai se fuder então, tô saindo fora.
Não, volta, volta. Essa é a namorada chata. Se o cara quer, ela não quer, ela é do contra. Se o cara quer sair fora, ela quer o cara de volta. A namorada chata é a Espira. Namorada chata é a Espira. Então vamos lá. Se o imã tá chegando, o norte tá chegando, a Espira quer que o norte chegue? Não. Então ela vai produzir um norte para repelir esse imã. Então aqui na Espira vai aparecer um norte para repelir esse imã. Isso gera uma corrente no sentido anti-horário. Quando o norte está indo embora, ela não quer que o norte vá embora. Então ela atrai esse norte com um sul. Corrente horária. Se eu ficar movendo esse imã num vai e vem, a corrente vai ficar anti-horária, horária, anti-horária, horária, gerando uma corrente alternada. Se a Espira estiver aberta, não vai gerar a corrente alternada, mas vai gerar a voltagem alternada, que é o que nós temos na tomada. A geração de energia elétrica em escala mundial passa por isso. A gente só não fica fazendo vai e vem com o imã. Na verdade, a gente gira uma bobina em volta de um campo magnético. Ao girar uma bobina em volta de um campo magnético, dá alteração de fluxo. Você pode pensar aqui, né? Ó. Aqui está a bobina. Imagina que o campo magnético é da câmera. Ó, não tem fluxo, fluxo máximo, não tem fluxo, fluxo máximo, não tem fluxo. Essa variação de fluxo gera a voltagem alternada que a gente tem na tomada. Quem mantém esse movimento? Porque assim, aqui eu estou freando o imã. Aqui eu também estou freando o imã. Por que esse imã não para? Porque tem que ter alguém empurrando. No caso de uma usina, tem uma queda d'água. No caso de uma usina termoelétrica, tem uma geração de vapor. Isso vai manter o imã girando. Então alguém tem que forçar o movimento. Inclusive a lei de Lenz, ela prova pra gente a conservação de energia. Isso já foi pergunta também de vestibulares. Conservação de energia. Porque a energia do movimento do imã é que vai ser convertida em energia elétrica. Aí se eu mantenho o imã em movimento, eu mantenho a geração de energia elétrica. Se o imã para a geração de energia elétrica. Lei da namorada chata, é uma piadinha, um trocinho legal que é fácil você lembrar. O norte vem chegando, ela quer? Não, ela repele com o norte. Norte está indo embora, ela quer? Não, atrai com o sul. Sul vem chegando, ela quer? Não, repele com o sul. Sul está indo embora, ela quer? Não, ela atrai com o norte. Sempre do contra, sempre do contra. Legal? Vou te mostrar agora uma sequenciazinha de experimentos bem legais envolvendo lei de Lenz e lei de Faraday. Tá? Então, assiste aí. Aí, povo, vamos provar agora, então, a lei de Faraday e a lei de Lenz, beleza? O que a gente tem aqui? Um conjunto de espiras, tem mais ou menos 200 espiras de fio de cobre enrolado, tá? Eu lixei as pontas dos fios para que dê um contato elétrico. Um multímetro. Eu coloquei esse multímetro em corrente contínua, beleza? Em voltagem contínua, tá? DDP contínua. Coloquei na escala de 200 milivolts. Ele é bem sensível, tá, cara? Bem sensível mesmo. Se eu deixo os bornes flutuando aqui, ó, ele acaba marcando uma voltagem só em movimento aqui, ó, tá? Devido ao fenômeno da indução, acredite. Porque a escala dele está 0,2 volts. Agora, quando a gente liga ele na espira, ele vai curto-circuitar, tá? Ele vai dar um curto-circuito, resistência praticamente zero, e ele vai cravar em zero ali, ó. Ligou na espira, 0 volts, beleza? Às vezes ele fica menos zero ou zero, tanto faz, tá bom? Temos um imã aqui, um imã bastante potente. Ó, só o detalhe, a hora que eu mexi o imã aqui na mesa, ó, ele já alterou ali, beleza? Aí, ó. Quando o imã tá parado, nada rola, nada acontece. Tá tudo zero ali. Bom, vou posicionar esse cara aqui. Capou o bornezinho aqui. Travar o bichinho aqui no ovo. Certo? Certo. Travou aqui, ó. Travadinho. Beleza? Vou pegar o imã, vou colocar aqui, ó. Se o imã tá paradinho, a voltagem tende a zero, ó.
Agora eu vou afastar o ímã de uma vez. Ó. Vamos olhar no multímetro. Agora eu vou aproximar. Quando eu aproximo, gera uma voltagem positiva. Quando eu afasto, vai gerar uma voltagem negativa. Quer ver? Negativo. Aproximei. Positivo. Afastei. Aproximei. Afastei. Ó, aproxima, afasta. Aproxima. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo. Ó o sinalzinho lá, cara. Que bonitinho, ó. Perfeito. Ó. Positivo, negativo. Mais rápido. Mais rápido. Quando eu fico rápido demais, o aparelho não consegue entender muito bem o sinal, beleza? O aparelho demora para fazer a medida. Agora. Perfeitinho, né? Vamos agora testar girar o ímã. Dá certo também. Agora para o ímã. Leva os dois juntos. Levando os dois juntos não dá, ó. Não gera praticamente nada. Tá? Aquilo que está gerando ali é praticamente nada, beleza? Movimento agora expira. Gera. Gira, expira. Gera. Tá? Então a gente consegue voltagem induzida, ou seja, força eletromotriz induzida, quando faz o quê? Quando afasta e aproxima o ímã, quando gira o ímã, quando afasta e aproxima a expira, quando gira a expira. Agora, se levar os dois juntos e voltar, aí não acontece nada, beleza? Aí, cara, lei de Lenz, lei de Faraday. A lei de Lenz tem a ver com aquele sinalzinho, positivo, negativo, e a lei de Faraday mostra que gera uma força eletromotriz induzida quando tem esse movimento relativo. Valeu? É isso aí, povo. Galera, você quer aproveitar melhor o seu curso Enem? Tem esse book, que são 10 listas de exercício com 250 exercícios do Enem para você aproveitar da melhor maneira o seu curso. Onde que você compra isso? O link de compra está na descrição do vídeo. Você compra pela Hotmart, sabe quanto? R$14,90. Aproveita teu curso. Vamos treinar um pouquinho de exercícios agora, envolvendo então a parte da indução e como isso aparece no Enem. Questãozinha 11, questão típica do Enem, coisa do nosso dia a dia. Deixa eu só te dar o contexto. Se você tem algum carro na tua família que tem o Via Fácil, aquele tagzinho que você coloca no para-brisa do carro, antigamente o Via Fácil era uma peça de plástico quase do tamanho de uma buchinha assim, ó. Tá? Ele era grande, você pregava lá no quadro assim, e dentro dele tinha uma bateria, tinha uma pilhazinha, como se fosse uma pilha de relógio. Aquela pilha durava ali em torno de 1 ano, mais ou menos. Aí começava a dar problema no Via Fácil. Você ia passar no Via Fácil, a cancela não abria. Porque você tinha que trocar a bateria daquele negócio, tinha que trocar o tagzinho. Eles desenvolveram aquele tag de maneira que ele virou um adesivo. Hoje ele é um adesivo. Se você olhar aquele adesivo pelo para-brisa, você consegue ver uma bobina. Você consegue ver uma bobininha de fio achatado. Tá? É feito com trilha de cobre, trilha de estanho, bem fininho assim, cara, uma bobininha. Essa bobininha é a pilha que alimenta o circuito eletrônico do tag. Só que essa bobininha só vai funcionar se tiver um campo magnético gerando uma variação de fluxo. Então, quando gera uma variação de fluxo naquela bobininha, ela ativa o circuitinho eletrônico para poder fazer a leitura do pedágio. É isso que tem quando você passa. Tem lá um emissor de campo magnético variável. Quando o tag passa por ele, gera uma corrente na bobininha que alimenta o circuito. Legal, cara. E aí vai acabar a bateria daquilo? Nunca. O Via Fácil parou de dar problema. Os carros passam de boa no Via Fácil. Então vamos dar uma lida. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, barragem aérea e carros nos pedágios. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem bateria e é constituído por 3 componentes. Um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada num padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro, polímero, que envolve o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio gerada pelo leitor.
Então, lá na cancela de pedágio tem um emissor de onda de rádio que vai ativar essa bobininha. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo, vamos lá, o campo elétrico da onda de rádio agita os elétrons? Não, é lei de Faraday. Então eu tenho que ter um campo magnético variável para gerar uma corrente elétrica induzida na bobina e alimentar o processador. Já está na letra C, né? O campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Tranquilo, tranquilo, uma questão fácil de fazer, só que você tem que ter a noção da lei de Faraday, noção da lei de Lenz. Vamos fazer mais uma? Questãozinha 13 agora, galera. 13, bem interessante essa questão. Você consegue fazer ela rápido, desde que tenha uma boa noção sobre lei de Lenz e lei de Faraday. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, o estudante constrói um pequeno gerador, utilizando fio de cobre de diâmetro D, enrolado em N espiras circulares de área A. Então tá, nós temos aqui a área circular aqui, ó, dessa área toda aqui, área igual a A. Quando ele fala fio de cobre de diâmetro D, então tá aqui, ó. Aqui nós temos o fio, esse diâmetro aqui, ó, do fio. Diâmetro igual a D. E são N voltas enroladas aqui, N voltas. 2 ímãs criam um campo magnético em volta dele. E o sistema de engrenagens permite o giro, né? Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Então saca só. Eu tenho aqui uma voltagem igual a V e uma corrente de curto-circuito igual a I. Logo, ele tem uma resistência igual a R'. Esse gerador tem uma resistência igual a R'. Aí a pergunta do cara é, para dobrar o valor da tensão e manter a corrente de curto-circuito. Ah, José, saca só. Eu quero dobrar a tensão, só que eu não quero dobrar a corrente. Então, para tornar isso daqui agora 2V, sem mexer na corrente, tem que ser 2R'. Então eu devo dobrar a resistência dessa espira. Vamos analisar? Se eu dobrar o número de espiras, ó, dobrando o número de espiras, vai dobrar a voltagem induzida. Porque a cada espira eu vou gerando mais voltagem. Quanto mais enrolamento, mais voltagem. Então, dobrar o número de espiras dobra a voltagem? Sim. Só que dobrar o número de espiras também dobra o comprimento. E a gente sabe, pela segunda lei de Ohm, que é R igual a ρ L dividido por A, que a resistência de um condutor é proporcional ao comprimento dele. Quanto mais resistência, mais comprimento. Ao contrário, desculpa, quanto mais comprimento, mais resistência. Então essa afirmativa está certa. Se eu dobrar o número de espiras, eu dobro a voltagem e dobro a resistência. Vamos ver por que as outras estão erradas. Se eu dobrar a frequência do giro, eu dobro esse. Mas daí eu não mexo na resistência. Então a corrente vai alterar, por isso que ela está errada. Se eu dobrar o campo magnético, eu vou dobrar a voltagem. Só que eu não mexo na resistência. Então a corrente aumenta. Se eu dobrar a área das espiras, eu dobro a voltagem. Legal. Só que para dobrar a área, o raio vai ter que aumentar raiz de 2 para dobrar a área, porque é πr². Eu aumento o raio raiz de 2 e a área dobra. Então, para dobrar a área, eu não tenho que dobrar o fio. Eu tenho que aumentar menos. Então, não vai dobrar a resistência. Cuidado com a letra D. Na letra D, se eu dobro a área, a voltagem dobra.
A resistência, ela aumenta sim, mas ela não dobra. Isso faz com que a corrente seja alterada. Essa é a conclusão. E o diâmetro do fio? Não vai dar certo, porque se eu mexer só no diâmetro do fio, eu não altero a voltagem. Então, resposta dessa daí, letra A, é uma questão encardidinha, viu, cara? Não é uma questão das mais simples, não. Ó, eu fiz a 11 e a 13. Eu vou deixar para vocês a 14, 15, 18 e 19, para que vocês treinem lei de Faraday e lei de Lenz. Tem pepino? Ficou com dúvida? Manda no nosso grupo. Manda no nosso grupo que vocês vão conseguir fazer. Valeu? Um abração. Essa foi então a nossa semana 4, galera. Semana que vem, metade do curso já, hein, meu? Não pode deixar a peteca cair, não pode atrasar estudo. Bora, até semana que vem.